Boa tarde, crianças. A nossa aula de hoje é português, certo? E no nosso português hoje nós vamos trabalhar palavras com M e N ou no final de sílabas, certo? Hoje nós vamos trabalhar como se escreve, né, as palavras com M e N. Mas antes de a gente começar, eu vou lembrar uma regrinha. Existe uma regrinha, né, para vocês aprenderem como completar as palavras com M e N. A antes, né, antes de B e P, coloca-se M. Se na palavra tiver B e P, você vai colocar o M antes. E antes de outras consoantes que não seja B nem P, coloca-se N, certo? Nós vamos completar, aí eu vou explicar a vocês melhor quando a gente completar as palavras, ok? Vamos lá. Essa primeira palavra aqui é bamba. Bamba tem o quê? Tem um B, não tem um B? Então, a gente vai para a regrinha antes de quê? De B e P. Então, aqui vai ser um M. M por quê? Porque tem um B antes do N. A palavra aqui, anta. A palavra aqui, anta, tem B ou tem P? Não, né? É um T. Então, vai ser um N. A palavra aqui, limpeza. Limpeza tem um P. Se tem um P, então a gente já sabe. Aqui vai ser um M. A palavra bambolê. Bambolê tem o quê? Um B, ó. Letra B. Então vai ser um M. A palavra tontura. Tontura não tem B nem P. Então vai ser um N. A palavra pintura. Pintura também não tem B nem P. Então vai ser um N. A palavra chumbo. Chumbo tem um B. Então a letra vai ser M, certo? A palavra entrada. Entrada é um T, não é B nem P. Então vai ser um N. A palavra canjica. Canjica é um J, não é B nem P. Então vai ser um N. A palavra comprador. Comprador é um P, ó. Então vai ser um M. A palavra vento. Vento não tem B nem P. Tem um T. Então vai ser um N. A palavra tempo. A palavra tempo tem um P. Então vai ser um M. A palavra pandeiro. Pandeiro é um D, né? Não é B nem P. Então vai ser um N. A palavra pombo. Pombo tem um B antes. Então vai ser um M. A palavra mundo. Mundo não tem B nem P. Tem um D. Então, se tem outra consoante, então vai ser um N. E a palavra estampa. Estampa tem um P. Então, nós vamos colocar o quê? Um M, certo? Palavras escritas com M e com N. Continuando, agora nós vamos fazer o quê? Vamos separar as sílabas das palavras para a gente ver, né, em final de sílabas, certo? Como é que a gente vê o M e o N no final das sílabas, como se separa, né, essas palavras escritas com M e N, certo? Vamos lá.
Primeiro completamos, né, as palavras com M e N. Agora nós vamos separar para encontrar elas no final de sílabas. A primeira palavra é pintor. Ó. Pintor. Pintor aqui tem duas sílabas, mas no final da primeira sílaba, ó, nós temos o N, certo? Anzol. 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 Temos duas sílabas também, mas no final da primeira sílaba nós temos o N, certo? Compridor. A palavra comprido. Essa palavra comprido tem três sílabas, né? Mas no final da primeira sílaba tem o M, certo? A palavra ponteiro. Ponteiro. A palavra ponteiro, ó, ponteiro tem três sílabas, mas no final da primeira sílaba nós temos o N. Estante. Estante, ó, tem três sílabas, mas no final, ó, da segunda sílaba nós temos o N. Bombeiro. Bombeiro nós temos três sílabas, né? Mas na primeira sílaba aqui, ó, no final nós temos um M, certo? Canção. Canção. Canção nós também temos duas sílabas, mas na primeira sílaba aqui, ó, nós temos um N. Pandemia. Pandemia. Pandemia, essa palavra tem três sílabas, certo? Mas aqui, ó, nós temos o N também no final da primeira sílaba. E bambolê. Bambolê. Bambolê também tem três sílabas, né? Mas na primeira sílaba, no finalzinho da sílaba, tem um M. Como eu expliquei, a primeira explicação foi o quê? Para completar palavras com M e N. Como é que a gente sabe que é para colocar o M e o N? É só lembrar das regrinhas. Antes, né? Antes de B e P, coloca-se sempre o M. Se na palavra vier P e B, coloca-se o M. E antes de outras consoantes que não seja o P e o B, nós colocamos N. E sempre quando a gente for separar, sempre no final das sílabas, né, na separação de palavras, sempre no final das sílabas, o M e o N vai ficar no finalzinho da sílaba. Que aqui, ó, duas sílabas. Mas aqui nessa sílaba aqui, ó, ficou no final. Aqui também, ó. Aqui também, ó. Sempre fica no final da sílaba. Então, o que é que nós aprendemos hoje? Aprendemos que o uso do M sempre é antes de P e B. O uso do N é antes de outras consoantes que não seja P e B. E que na separação de sílabas
o M e o N sempre vai ficar no final da sílaba, né? No final da sílaba que ele está, certo? E se vocês lembrarem das regrinhas, né? Não vão errar a escrita das palavras. Por que que a gente trabalha isso, né? Como fazer a escrita correta das palavras? Porque é a ortografia do nosso português. No nosso português nós temos a parte de ortografia e de gramática. Aqui é uma parte de ortografia. A pronúncia e escrita correta das palavras. Aí hoje a nossa ortografia foi sobre palavras com M e N em final de sílabas, certo? Eu espero que vocês tenham entendido e aprendido, certo? Vou mandar as páginas do livrinho de vocês sobre essa aula para vocês fazerem as questões, resolverem. E para quem ainda não tem livro, vou mandar uma folhinha, né? Mando a cópia da folha e você copia no caderno. Continuem fazendo as atividades e enviando para mim, certo? E quando vocês terminarem as atividades, se vocês quiserem gravar, né, fazendo a atividade ou bater foto, tirem a foto e gravem de fardinha, tá? Botem a blusinha da farda, aí vocês batem foto e gravam e enviam para mim, certo? Para mim ver que vocês estão fazendo direitinho as atividades. Eu sei que vocês estão, mas pra gente arquivar lá no nosso grupinho, tá? Até a próxima aula. Continuem estudando e fiquem bem. Se cuidem.